Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar sobre inseguranças, como que elas surgem através de expectativas desalinhadas e como que isso gera indecisões e causa aquela certa ansiedade que dá uma balada no nosso cotidiano. E como que a gente entra nos modos defensivos e nos comportamentos que às vezes se a gente tivesse mais ciente a gente não faria. Mas como a gente não fica só chorando as pitangas aqui e não pensa só no problema, a gente gosta de falar da solução, a gente vai falar como que é legal a gente ter um mindset mais aberto sobre aprender com essas situações e pensar na solução sobre tudo isso. E para isso a gente tá com mais 3 pessoas aqui. Uma pessoa do Labs, o Fatala tá com a gente. E aí, Gouveia, tudo bem? Tudo bem. A gente também tá com um pessoal da Kaelon, da Alura. Paulo, tudo bom? Oi, sou Paulo Silveira, sou CEO da Kaelon Alura. É muito bom estar conversando aqui com o Bruno e com o Fatala. Tivemos uma aula na pré-pauta aqui já. Vamos ver o que a gente traz de bacana. Boa. Tá com o Adriano aqui também. Fala, Bruno, tudo bem? Boa. Paulo, Fatala, obrigado pelo convite aí. Tô ansioso já. Boa. Acho que esse problema toca em pontos sensíveis, né? Quando a gente fala sobre estágios iniciais da carreira, a pouca visibilidade que a gente tem sobre as coisas que a gente tá executando e tudo mais. Então, é legal a gente começar pensando em qual que é a origem dessas inseguranças e tudo mais. O que vocês têm de visão sobre isso? Bom, para começar, o que eu vejo um pouco da parte de segurança vem de não se entender muito bem no contexto que você está inserido, o que aquela companhia pensa, onde ela quer chegar, qual que é realmente o grande propósito que foi construído ali, né? E a partir desse entendimento, você tem que entender um pouco para aquilo acontecer dentro do que você tem no nosso caso, por exemplo, um ecossistema de varejo, como as coisas acontecem de verdade, né? Em cada um dos pontos daquele ecossistema. Porque no final do dia, você quer gerar valor, no nosso caso, com uma plataforma, você quer gerar valor para o cliente final e para todo mundo que está utilizando, que a gente está prestando serviço para essa plataforma. Mas dentro dela existe um mundo gigantesco de coisas que acontecem. E você está inserido meio que num pontinho daquilo, né? Então, muito acho que da ansiedade vem de, poxa, eu quero contribuir sim para isso, né? Você está ali naquele pontinho, mas você quer contribuir para aquilo. Mas se você tiver meio como um avestruz com a cabeça ali dentro de um buraco muito específico, tipo meio que num silo, vai ficar muito difícil para você conseguir enxergar aquilo que você faz, aonde ele impacta, ou no cliente final, ou naquele cara que você está prestando serviço, que utiliza o que você está fazendo. Então, um bom início, ao meu ver, é que em cima de aonde você está trabalhando, tem algo muito maior que você tem que enxergar onde você está contribuindo, o que gera de resultado ali. Né, se vê contribuindo para aquilo, né? Porque se você não conseguir enxergar isso, talvez você comece a pensar em 1 milhão de outras coisas que na sua cabeça talvez faça sentido, mas não faz sentido nenhum em cima do que está sendo construído dentro da empresa pela estratégia que ela está montando. Então você como indivíduo ali não necessariamente vai estar conseguindo contribuir de verdade pro resultado. Eu vejo um pouco nesse lado, assim, para conseguir diminuir um pouco da ansiedade, né? Isso casa bem com o episódio que a gente lançou semana passada, que é com o pessoal da Dobra, que a gente fala bastante de propósito e, tipo, por que eles fizeram a empresa, por que todo mundo trabalha lá. Isso casa bastante com, cara, entre na empresa entendendo o que ela quer, onde ela vai, tudo isso, esteja alinhado, não viaja na maionese. Porque se sua expectativa é completamente desalinhada do que a empresa vem buscar, né? Sem entrar ainda em parte de cultura e tudo mais, mas simplesmente de você não entender o que ela vai fazer e depois, por exemplo, no nosso caso, né? A pessoa entra basicamente só porque o cara usa tecnologia X. Vocês usam 8 linguagens diferentes. Ou o cara usa Go. Tipo, por isso eu quero entrar. Com o tempo, aquele lance do Go
Não se sustenta, Não né? se sustenta, porque ele tem um propósito ali de, tipo, desistir da onde ele vai contribuir. E se você começar a ver que, na verdade, o que vai ser colocado para você é, cara, o jeito que você tá usando isso daí, o jeito que você tá trabalhando em cima do Go, contribui para alguma coisa. De novo, puxando isso, e a pessoa não tiver correlação, aí tem um monte de outras coisas que vão começar a aparecer como problema, né? De como é a metodologia de desenvolvimento, um monte de coisa vai aparecer, mas no final não é o que está ligado com o cerne, assim, eu vou colocar do problema real, da sua total ansiedade, né? Porque ao abrir a vaga e colocar alguma pessoa, investir em ter aquela pessoa dentro da empresa, existe o ponto de, tipo, a gente espera um resultado em cima disso. Não pode ser completamente desalinhado de a gente espera um resultado em cima disso. Assim, em termos de negócio, é por isso que o negócio existe, né? E por isso que ele existe. Senão... né? E por isso que a gente a algum momento se propôs a, tipo, puta, a gente quer utilizar Go aqui porque a gente acredita que é a melhor solução para esse problema que impacta determinado resultado nosso. E a ansiedade, de alguma forma, ela vai sempre existir. Eu acho que ela nunca não vai existir. Seja quando, por exemplo, tem uma expectativa muito bem alinhada, você, como ser humano mesmo, você vai ter uma ansiedade, uma vontade, um querer de atingir aquela expectativa, de atingir aquele resultado que está pré-estabelecido, de contribuir para o caminhão conseguir andar um pouco mais rápido. Quando você não tem uma expectativa muito bem definida, você também tem a ansiedade pelo outro lado, pelo outro ponto, que é: eu não sei para onde eu tô indo, eu não sei como eu faço o caminhão andar para frente, né? E o caminhão, lógico, né? Você tem ciência de que o caminhão precisa andar para frente, mas você não sabe, você não entende o que você falou, né, Fatala? Você não entende qual que é o seu papel ali dentro para fazer esse caminhão se locomover. Então é muito difícil quando a gente fala de ansiedade, né? Porque eu como profissional também, eu tenho crises de ansiedade, eu gostaria de não tê-las, mas é invariável que em determinados níveis, né, o ser humano ele sinta essa ansiedade, seja com uma expectativa muito definida, ou seja com o outro polo, né, no outro extremo, de uma expectativa totalmente indefinida, né? Então, eu acho que aquele problema é catch-22, né? Se você for para um lado, o bicho vai te comer. Se você for para o outro lado, o bicho vai te comer também. Então, se ficar parado também vai. Exato, exatamente. Tem um ponto interessante disso aí tudo, que é a gente frequentemente observa a galera dos times trabalhando e às vezes falando, putz, o cara tá muito ansioso porque a gente, sem querer, soltou uma comunicação e essa comunicação não tava super explícita, saca? E o que eu observo cada vez mais é que se você não for muito explícito, sempre dá margem à interpretação de, mas você não explicou até o fim, até o ponto, o que tinha que ser feito, nem o que se esperava. E aí a pessoa começa a fazer coisas que se falam, putz, cara, não era bem isso. Comunicação é uma das coisas mais legais, né? Acho que em organizações, porque é aquele ponto, aquela situação onde ninguém vai ficar feliz com o nível de comunicação que se existe numa empresa. Se você comunica pouco, as pessoas vão ficar infelizes porque é pouco comunicado. Se você comunica muito, as pessoas vão ficar infelizes porque, porque o Fatala é repetitivo, porque o Adriano é repetitivo, porque qualquer pessoa dentro da organização está repetindo isso daqui. Então, é muito difícil achar o balanço ali no meio onde é o ideal estar, né? O Fred fala bastante sobre repetição. Ele fala, putz, cara, liderança é você repetir e não fique chateado com isso. O ideal é que, pelo menos dentro desse balanço, né? Se você for pecar, no balanço dessa comunicação, né, que eu falei, se você for pecar, que você peque pelo excesso, porque pelo menos você tá falando do que não falar. Sim. Né? Esse é um pouco do meu ponto de vista aí com relação a essa questão da comunicação, de falar, de ser direto e de dizer, né? Perfeito. Isso, para quem tá escutando e não entendeu nada do Fred, o Fred é o CEO do Magazine Luiza. Então, e é bem interessante esse ponto, porque ao ele assumir que o que aconteceu em 2016, né, veio uma outra mentalidade para a companhia. De estamos construindo uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, sabe? Então, plataforma digital, mas eu vendia geladeira e fogão, e que esse negócio de plataforma agora, né?
Então esse ponto é super pertinente porque, cara, foram anos e anos repetindo a mesma coisa. Vira mantra, né? Mesma coisa e explicando o que é uma plataforma, o que a gente vai fazer, sabe? Por que a gente tá fazendo isso? Então vira mesmo esse mantra. Pra tentar entrar no ponto de, tipo, muita gente entrando, gente nova, que não necessariamente no processo que você fez de seleção, isso foi muito bem explorado para deixar claro para ela, né? Que eu acho que é o maior dos problemas que a gente pode ter no pôr para dentro, não explicar muito bem tudo o que você vai fazer, porque acho que é a oportunidade da pessoa também entender e falar, eu me vejo contribuindo para isso e eu quero, né? Ultimamente a gente anda fazendo o processo seletivo que a gente quase faz a pessoa desistir. Nossa, cara, eu faço um tropa de elite no processo seletivo. Que é para deixar bem claro. A gente faz muito para tentar deixar bem claro o que é, como é, o que a gente tá buscando, né? Então também acho que é um dos passos que ajuda nesse ponto aí de não gerar tanta ansiedade depois que você caiu no lugar e começa a ver aquele turbilhão vindo e 1 milhão de coisas acontecendo. Sim. E em relação Bem, vou colocar uma pergunta. Em relação à ansiedade quando vocês trazem as pessoas, imagina o seguinte, tá alinhado, então a pessoa sabe mais ou menos os objetivos que a empresa tem, seja Magalu, seja outra empresa, e então quer aumentar o número de vendas, aumentar os pontos de vendas, diminuir o tempo para chegar um produto em casa. E eu acho que uma coisa que gera muita ansiedade em nós, pessoas que trabalhamos com tecnologia, é que de alguma forma a gente tem esse apreço e somos oferecidos uma certa autonomia. E essa autonomia, essa palavra, assim como a tal da transparência, são muito subjetivas e tem graus e graus. Então acho que uma pessoa que trabalha com tecnologia, a gente glamoriza muito isso. Poxa, eu escrevo código, eu sou muito criativo e eu costumo falar que o nosso trabalho é um pouco menos criativo do que... ou bastante menos criativo do que a gente costuma vender. Tem muita coisa que é feijão com arroz, que é tipo... consertar encanamento. E você tem que consertar aquele buraco que tem no cano. Não tem muito segredo o que você tem que fazer ali. Não tem muita genialidade. É muito hard work mesmo. E às vezes a gente fala, poxa, mas eu queria ter mais autonomia para fazer algumas coisas. E algumas coisas me parece que elas encaixam muito bem e vão resolver. Mas a autonomia para você tampar o buraco de um cano, me parece que ali eu não sei se seria tão legal de ter. E o que ao mesmo tempo gera essa ansiedade falando, poxa, cheguei pro meu chefe ali, o Fatala, trouxe uma ideia espetacular, por acaso fui eu que tive a ideia, e acabaram falando que não, mas cadê minha autonomia? Eu não posso decidir como executar, porque eu sei que isso aqui vai aumentar as vendas, pelo que eu acho. E acho que isso gera um entrave, porque, olha, legal, tô trabalhando com Go, mas eu não posso usar minha solução nova em Haskell, porque... eu tenho aqui a autonomia para decidir, tenho ou não tenho? Vocês não acham que isso gera eu acho que, pegando a minha vivência assim, de trabalhar com tecnologia e tudo mais, ao longo dos anos, onde eu aprendi a me frustrar menos e ter menos ansiedade, aprender a controlar mais, quando eu era bem mais técnico, que hoje eu quase não codo, mas quando eu estava muito técnico, era você... parar de se apegar a aspectos ligados a só tecnicalidade, tipo a linguagem, etc. Você tem autonomia para resolver problemas e você vai usar ferramentas diferentes para isso, saca? Quando você entende isso, você consegue controlar melhor sua ansiedade, você consegue viver melhor com o seu papel na organização, independente de qual organização for. Dentro disso, de repente a pessoa tá falando, putz, eu quero dar um sprint na minha carreira aqui e aprender uma porrada de tecnologia diferente. Daí ela vai para uma empresa que aceita isso e, sei lá, vai para uma consultoria, que consultoria você vai fazer 18 projetos no ano, vai trabalhar com várias linguagens diferentes e você vai alcançar o que você quer. Então você tem que estar alinhado com o que a empresa quer e senão você não vai conseguir controlar essa ansiedade e, tipo, você vai falhar eventualmente com você mesmo. E tem um negócio que você falou sobre arroz e feijão, e é um negócio que eu penso pra caramba, que cara, arroz e feijão alimenta a população inteira, sabe? A maior parte das coisas que alimentam é arroz e feijão, são coisas de dia a dia que tem que ser bem feitas, bem executadas e são simples mesmo. E aí realmente eu acho que não cabe você falar, vou fazer um arroz e feijão diferente aqui, colocar um feijão novo da Mongólia com um arroz da Lua, sei lá, sabe? Não faz sentido esse tipo de coisa. Então é legal fazer essas analogias para entender o que a gente tem que pensar no dia a dia
quando você for contratar, a gente gosta agora cada vez mais de expor o pessoal, falar, cara, ó, 70% é arroz e feijão, e a gente faz um arroz e feijão bem gostoso, bem feito, sai sempre quentinho, tá fresquinho, é legal, mas ó, é 70%. Então, sabe? Bom, Paulo, perfeita essa colocação. A gente aprendeu muito sobre isso. Quando o Lab nasceu, a gente falava muito sobre ter autonomia com responsabilidade, né? E a parte da autonomia com responsabilidade, a gente sempre falava que, tipo, a autonomia, se você não demonstrar quais são os limites, tipo, vai virar uma zona, a verdade é essa, que fez a gente até escrever quais eram princípios de arquitetura, já que nós não temos arquitetos de software, né? A gente prega que, como o Gouveia falou, que a pessoa vai usar a tecnologia para resolver um problema, né? Então, pensando em boas práticas, a gente escreveu princípios. Falou, cara, se você cuidar desses pontos aqui, tá indo por um caminho legal. E a gente aprendeu muito, com muita coisa, de pegar aplicações que são core, nossa, e falar, vamos fazer em Go, dando um belo exemplo. E falhar miseravelmente, sendo que a gente poderia ter... era um time que tinha um domínio gigantesco de Python, sabe? Para a nossa volumetria e o que a gente faz, funcionaria muito bem, né? A gente se meteu a querer entrar no hype que estava rolando no momento. Gastamos 3 meses de várias pessoas muito boas para construir aquilo e no final não deu em nada. Sim, eu tava lá e eu tava nesse projeto. O Gouveia tava nesse projeto, por exemplo. E aí a gente voltou pro bom e velho Python de guerra. Entregou em um mês. Entregou em um mês o negócio, né? Então, quando você faz esse tipo de coisa, também, se colocando, e é o que eu espero aqui, a gente como líderes espera, a gente fala de, pô, a gente errou, né? Nessa decisão, a gente errou. Esse erro nosso causou problema também de resultado para a empresa, porque era o catálogo novo para suportar o marketplace, e a gente poderia ter colocado muitos sellers antes, pelos 60 dias que a gente perdeu, vamos colocar assim. Desculpa, 90 dias que a gente perdeu. Então, dali a gente teve uma grande conversa e conversou com todo mundo para explicar que, tipo, aquilo foi um erro e por aí vai. Então, esse ponto da autonomia, a gente não deixa assim, tenta não deixar acontecer, é que, tipo, rolou isso e vira aquele lance de, tipo, a gente errou, tá ligado? E, tipo, ninguém sente dor do negócio. Não, cara, errar é um saco. É uma merda você errar, né? Aquilo lá, tipo, nos machuca. Tipo, de verdade, machuca, assim. Eu não fico, a gente errou, que beleza, tipo... Tá tudo certo, tudo certo, é o processo de aprendizado. Vamos errar, né? Vamos errar, né? Você não pode ter medo, mas você também não pode gostar, né? Move fast, break things. E daí eu fico, tipo, uma semana puto, né? Aí a galera sabe, de olhar assim pro lado e, tipo, cara, a gente errou e agora eu vou fazer alguma coisa para isso não acontecer mais. Geralmente é nesse sentido. Mas pegando da parte que você falou da autonomia, a gente fala desse esquema da autonomia, de ter a responsabilidade sobre as decisões que estão sendo tomadas. E também tem algo que para mim mexe um pouco com isso e aí também amarra na ansiedade e por aí vai, é quando você tenta fazer o seguinte: vamos tentar ajudar os times direcionando um pouco mais, porque aquilo é uma necessidade real para o negócio, né? Então, ao invés de deixar todo mundo descobrir, poxa, está muito claro, vamos levar, né, o que é. E Você quer dizer, dado que a gente tem um número para ser perseguido, mas olha, encontrei um como fazer aqui, eu acho que esse como aqui a gente precisa fazer. E a gente vai encurtar o caminho, porque muitas vezes você tem que acreditar também que você tem pessoas que já têm mais experiência, que já passaram muitas vezes por alguns cenários que você está enfrentando no momento. E às vezes a gente tem pessoas, né, de times que enxergam isso como, tipo, all top-down, né? Só que, cara, esse lance de, tipo, você imaginar que isso é um top-down é porque você não está olhando que, puta, se a gente seguir esse direcionamento, a gente vai conseguir entregar um resultado mais rápido. E isso vai ser muito bom para todo mundo. Vai ser muito bom para a companhia. Do que eu ficar aqui descobrindo como fazer
e passar meses descobrindo algo que alguém já fez. Tem um ponto de vista de autonomia aí que eu acho que é legal colocar, do ponto de vista de quem está mais perto da operação, e nesse sentido de operação a gente pode falar em vários contextos, mas no nosso é, por exemplo, desenvolvimento. Que é a autonomia que você tem pode ser para você descobrir os problemas detalhadamente e entender as nuances que vão fazer diferença numa solução ótima para um determinado problema, saca? É um bom exemplo de autonomia. Que é desejado, inclusive. Em cima do que a gente construiu também tem esse lance de, tipo, poxa, não teremos arquitetos de software porque existia uma preocupação de todos os problemas são um prego e eu tenho um martelo na mão. Né? Então, de, tipo, tentar evitar um pouco disso. Porque o que é da nossa história, a gente via muitas soluções com o mesmo desenho, assim. A gente falava, cara, mas isso aqui não faz sentido aqui. E realmente não fazia. É igual agora, que tipo, o hype do Kafka e mensageria pra tudo quanto é lado, né? Tudo se resolve com o Kafka agora. Então, tipo, começa a entrar nos negócios desses. Então a gente tirou pra falar assim, olha o problema, sabe? Olha o problema e vê como a gente consegue solucionar e de uma maneira simples. Eu brinco, dá pra fazer no Excel? Então faz no Excel. Cara, é por isso. Aí mesmo. É por aí. Tipo, a gente fala muito disso, né? Da criar simplicidade. A gente faz esse tipo de coisa. Desenvolver o que faz sentido, Desenvolver aquilo que faz sentido. É esse tipo de coisa. Porque muitas vezes é como você colocou. Tipo, cara, você olha e vira pra alguém e fala, pô, mas o Excel não ia resolver isso aí, não? E muitas vezes é esse que é o estalo que precisava e as pessoas vai, né? E pronto. Acabou o problema. Então acho que esse tipo de coisa também tem que se ter muita atenção, porque vira um negócio que, tipo, não é porque a gente está numa empresa que tem um investimento grande em tecnologia, que prioriza muito o desenvolvimento in-house, que a gente tem que fazer, tipo, tudo pensando que é o estado da arte, até porque, qual é o estado da arte, né? Geralmente a gente vê acho que é uma outra coisa que gera muita ansiedade. Vou tentar colocar isso bem para não parecer, mas a galera lê, fica vendo o que a Netflix faz, o que a Amazon faz e tenta ficar clonando aquele tipo de coisa, replicando aquilo, sem esquecer que os caras têm não sei quantos mil desenvolvedores. Tem um contexto todo, sabe? Por trás. E tem, fora a parte do contexto e a quantidade de pessoas que tem ali, sabe? E o quanto que tem de investimento em P&D, isso você também tem que tentar entender e olhar. E bem o que a gente falou, tipo, um cara tá mexendo lá com streaming de vídeo, cara, tipo, a gente tá mandando pacote pra casa das pessoas com produtos, né? Então, isso também eu acho que é uma coisa que entra nesse ponto de gerar ansiedade, porque você entra, tipo, eu como profissional tenho que estar nesse nível, tipo assim, mas espera aí, você não tá lá, você tá num outro contexto, calma, né? Então esse tipo de coisa também aparece. Daí, porque eu tô vendo isso, tem que trazer para onde eu tô. Não necessariamente. Eu brinco quando alguém chega para mim e fala assim, não, mas porque no Google faz assim. Eu falei, gente, isso para mim não é muito argumento. Adoro o Google e tal, mas é uma situação completamente... Pode ser que seja, mas eu quero dizer, mas não é isso, por isso que a gente vai adotar, né? Porque é um negócio, sei lá, a mesma coisa que a gente contratar um cara de SRE do Google, colocar aqui dentro e o cara pegar e falar, eu vou socar o Borg aqui dentro, eu vou construir do zero. Tipo, boa sorte. Talvez você leve alguns anos tentando fazer isso, sabe? Tipo, depende muito do contexto, cara, das coisas, né? O nosso, a Tereza resolveu bem. Foi, tipo, então, acho que isso também é algo que é perigoso um pouco para a carreira das pessoas também. Porque ela pode ficar nessa ansiedade e ficar pulando de lugar porque ela quer, tipo, ficar implementando esse tipo de coisa. E não pensar que, poxa, eu tenho desafios onde eu tô, que eu posso ir evoluindo em skills aqui aonde eu tô, porque vai crescendo a complexidade das coisas e aí sim vai fazendo sentido você usar alguns outros tipos de abordagem. E, cara, se acabar meu ciclo, amanhã eu vou estar num outro lugar, que tem um outro contexto, que vai me forçar a ir para isso também. E não pegar tudo que é de lindo e maravilhoso do Google, do Facebook, não sei o que lá, e enfiar onde eu tô aqui agora, nesse segundo. E by the book, né? Falar, não, isso aqui é a receita de bolo que vai dar certo. Na real, não tem receita de bolo. Tem um conceito que eu aprendi recentemente, uma visão, né, que eu aprendi recentemente sobre essa questão, né, de autonomia,
que eu acho que faz muito sentido quando eu aprendi, sabe, me deu uma estruturada no pensamento. A autonomia, ela é basicamente, entre outros fatores, um conjunto, uma combinação de 3 variáveis, né? Que é o tempo que a pessoa tem para realizar determinada tarefa, a urgência, né, que aquilo precisa ser feito, a própria pessoa dentro daquela tarefa, né, e a tarefa em si, o quão complexa, por exemplo, aquela tarefa é e o quanto aquela pessoa pode ter autonomia ou não pode ter autonomia para aquela determinada tarefa. Então, a combinação de todos esses fatores, entre alguns outros, mas talvez esses os principais, é o que vão dizer o quanto de autonomia poderá se existir naquela tarefa ou não. E aí vem a questão do top-down. Às vezes, o Fatala, em uma determinada circunstância, ele vai receber uma determinação que vem top-down. Porque às vezes não tem tempo para se pensar e se discutir, talvez encontrar uma outra solução, e a gente já acredita que aquela solução é o ideal. Às vezes do Fatala cascateia o top-down, né, para alguma outra pessoa. Mas em outra circunstância, o Fatala talvez vai ter mais autonomia para realizar aquela tarefa e vai conseguir pensar com mais calma e tudo mais. Então, o ponto principal é que muitas vezes as pessoas elas querem a gente quer autonomia, né? A gente gosta de ter autonomia e liberdade para fazer, mas às vezes nós mesmos, em diferentes situações, né, a gente vai ter autonomia ou a gente não vai ter autonomia. A gente vai ter que aceitar o top-down ou a gente não vai aceitar o top-down. E quando acontece o top-down, às vezes a gente fica até um pouco... Eu falo isso também, verdade. A gente fica até um pouco chateado. Né? Poxa, eu gostaria de fazer isso daqui do meu jeito e tudo mais. E aí vem a confiança que a gente tem que ter do nosso líder, né? Da nossa líder, do gestor, da gestora que está com a gente. Que é... Pera, né? Se eu tenho uma visão um pouquinho maior do contexto, eu sei que ele tomou essa decisão top-down por um motivo, né? Eu sei que o meu líder e a minha líder, ela mandou eu fazer deste jeito, e é basicamente isso que acontece, porque ela tem os seus motivos, né? Talvez não tenha dado tempo desses motivos ter ficado claro para mim, talvez nem precise ficar claro para mim, ou talvez não possa ficar claro para mim. Mas não é que, o vento assoprou 20 nós para noroeste, porque então vai fazer desse jeito. Tem uma razão por trás. E aí essa relação de confiança, né, com a nossa liderança faz com que, ao menos, e aí voltando pro tema original, né, lá do começo do episódio, que a gente se sinta um pouco menos ansioso com isso, ou até aí vem a frustração, né, com isso. Acho que eu posso contribuir um pouco com isso do meu histórico de carreira, principalmente aqui no Magalu, né, de muito rápido, de tipo, sei lá, um dev para um líder técnico para um diretor executivo, e nessa caminhada onde você vai tendo muita maturidade em entender esse tipo de coisa, né? Quando você vai subindo e vendo que você tem que tomar algumas decisões, algumas delas numa velocidade super rápida mesmo, e outras que você tem que ser rápido pela quantidade que você tem, né? E nesse momento, eu tive um estalo muito grande de quando eu virei diretor executivo e eu sentei numa reunião de diretoria executiva, vi o nível da conversa, como as coisas aconteciam, o que era exposto ali. Você viu que era tudo um clima muito amigável, tudo muito tranquilo e fácil, né? A gente se abraçava e aí fazia ciranda em volta da mesa. Não era nada disso. É você vendo um monte de indicadores, muitas vezes métricas, que demonstram que, cara, isso não tá legal e a gente precisa agir rápido. Porque, querendo ou não, foi construído todo um planejamento do que você espera para aquele ano, quebrado em trimestres, né, que você vai buscar. Então, quando você enxerga esse tipo de coisa, a quantidade de decisão que você tem que tomar e o contexto vai mudando muito, porque você está num ecossistema muito grande, né? Queria eu ser um app que só faz uma coisa, mas não, a gente faz 1 milhão de coisas aqui dentro. Você entende melhor esse tipo de coisa. E você entende melhor também como algumas vezes não dá para ficar explicando o porquê para todo mundo. E foi quando eu comecei a valorizar ainda mais um princípio nosso que a gente fala lá de faça parte de um time. Porque para fazer parte de um time, você tem que confiar nas pessoas. Você tem que confiar no papel de cada um ali.
muitas vezes de falar, puta, é isso e eu faço essa parte aqui, então eu vou contribuir da melhor maneira, que isso a gente vai conseguir, como diz o Brunão, ganhar o jogo, né? Então, e teve uma passagem até disso que quando eu tava recente lá, acho que meu chefe não vai ficar bravo sobre isso, mas depois de ter uma primeira reunião e tudo mais, eu tava meio me ambientando, eu sentei com ele numa sala de reunião e falei, cara, se um dia na minha mente eu te julguei por algum tipo de decisão, desculpa, sabe? Meio de tipo, porque na hora que você está naquela posição, é aí que você entende realmente como é o negócio. Por curiosidade, antes você contestava bastante as decisões e aí depois você falou, putz, algumas coisas faziam mais sentido do que eu imaginava. Então, Paulo, eu nunca fui de carreira de ficar o cara que fica contestando tudo. Eu sou o cara que, tipo, tenta olhar para algumas coisas, mesmo que se eu não concordar com aquilo, eu tive sempre a mania de meio de falar... eu não concordo por causa disso, e se eu fosse fazer, existem essas alternativas, para não virar aquele cara que só reclama das coisas, né? Tipo assim, pode ser por ignorância que eu não tô entendendo, e se eu fosse fazer, eu faria... Isso foi legal, tipo, no meu papel aqui na parte de transformação da companhia e tudo mais. Porque a gente tava num contexto que, na verdade, tipo, cara, ninguém sabe nada. A gente tá fazendo uma transformação, ninguém fez isso antes, vamos lá... Então é muito importante nesse ponto, na hora que está aberto na discussão, você trazer. E quando eu não concordava com alguma coisa, eu ia também, eu sempre tentava fazer em reservado de tipo falar, por exemplo, com o meu chefe, de falar, cara, isso eu não entendo dessa maneira, eu entendo desse jeito, e possivelmente se eu fosse fazer, eu faria dessa visão A ou B ou C, sabe? Porque, eu já falei isso para algumas pessoas aqui, ao vir falar comigo, você está ajudando a pessoa a ela conseguir tomar a decisão. Você está trazendo outros pontos de vista, que com isso ela consegue coletar dados, vamos colocar assim, e outras maneiras de pensar para falar, bom, com isso que eu tenho em mente, eu vou por aqui, né? E vamos, mas quando voltava, eu não era cara de tipo assim, não, mas eu queria fazer o A, sabe? E, tipo... Nunca tive esse tipo de comportamento. Você não ficava super frustrado se fosse tomada a decisão diferente das opções que você trouxe? Cara, eu acho que faz parte você se frustrar como ser humano das coisas, mas em algum momento você tem que entrar num consenso de falar assim, vamos tentar isso aqui e depois a gente discute se não der certo, sabe? Se não, de novo, é tipo time, sei lá, você vai jogar ou... Você tem teu técnico e fala, meu, a tática vai ser essa daqui, vamos começar desse jeito, né? E sem começar, você já começa a querer discutir, brigar e falar um monte de coisa e você nem tentou ainda pra ver. Se você começa no jogo e vê que não tá dando resultado, aí você pode tentar fazer mudanças, né? Mas você nem tentou, cara, sabe? Então, na hora que entra nessa parte de papel e responsabilidades e você não tem esse tipo de, acho que de maturidade e entendimento, vai virar uma onda gigantesca só de discussão do que fazer e como fazer, né? E por mais que você discorde, né, daquele top-down que tá chegando e você deu a sua visão e falou, mas acho que entendo, acho o melhor caminho A, B e C, vamos tentar. Isso. É o famoso comprometimento, né? É o que tem pra hoje. Né? É o que tem pra hoje. O caminho dado é esse, então vamos seguir esse caminho, vamos seguir essa estrada. Se chegar ali e você viu que a estrada não tem fim, sabe, sem saída, a gente conversa, volta atrás e vê, mas o caminho dado é aquele e não há margem para questionamento ou para se voltar atrás, né? Pelo menos nessa situação e nessa ocasião, vamos tentar. E a coisa importante, Adriano, é assim, a partir daquele momento você não ter aquele comportamento de ficar jogando contra. Não, vamos tentar mesmo, né? E eu vou colocar toda a minha energia para que isso dê certo. Se não der, aí a gente volta a discutir. Ajuda a remar para a mesma direção. Porque tem um pouco disso, né? O cara que segura o remo e ou não rema ou fica remando para trás, né? E eu falo abertamente aqui, o Paulo é meu chefe desde 2008. E um dos feedbacks que eu recebia bastante dele, eu falo sem problema nenhum com isso, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, era justamente essa questão, né? Que você fica muito afetado quando uma decisão é tomada uma decisão que você discorda. Eu ficava muito pé da vida mesmo.
né? Mas é justamente aquela questão de sabe o que era pior, Adriano? É porque você aceitava, não, fala, beleza. Mas depois eu via que você remoía, sabe? Não é que você discutia na hora e ficava muito bravo e depois passava. Era o contrário, sabe? Sabe aquele... Sim. Ok, beleza. Só que não. Mas é justamente o que eu falei, sabe? Beleza, é o que tem pra hoje. Então, vamos fazer. Depois a gente discute se tinha um caminho melhor ou não, ou se não, e tudo mais, e entende melhor o contexto, mas vamos lá. Porque pra gente, da nossa história, né, imagina, tipo, a gente atuando como no início um organismo lá meio separado, que ia trazer coisas de ponto de cultura digital pra empresa. Então, cara, na hora que começou, lá em 11, você já, tipo, tem um monte de coisa na tua cabeça que você já tá vendo, tipo, o que deveria estar rolando. Se não existisse esse entendimento de, tipo, vai levar tempo, vamos ter obstáculos, tem gente que não vai querer. Tipo, tudo isso, cara, que é o que acontece, e eu converso com pessoas do mercado, que é que acontece com a maior galera que fica trabalhando nesses departamentos digitais das companhias, né? Porque eu quero falar, todo o resto é errado e, tipo, a gente é o certo. Se ligou? Então, por isso que a gente vê poucos movimentos de transformação digital de empresas mais tradicionais ou antigas que elas conseguiram realmente mudar a parte da cultura. Vira aquele lance de, tipo, eu tenho squad, sabe? Tipo, eu tenho squad, não vai resolver tua vida. Esse approach meio nocivo de, tem uma equipe aqui que vai fazer um Black Ops e mudar a cultura inteira, vai meio que matar a cultura. Não, cara, não é essa ideia. Não, até porque... A ideia é sentar e falar, não, tem um jeito diferente de fazer aqui, vamos sentar junto, ver? Acho que isso aqui fica legal se a gente fizer desse jeito, sabe? E tem que ter apoio, eu sempre falei sobre isso, que é apoio de, tipo, cara, C-level da companhia que, tipo, tá bancando de rolar também. Se não, cara, quem tá do outro lado da mesa pode simplesmente falar assim, não quero, e aí o negócio vai morrer. Tipo, parece que tem a opção de falar, não quero seguir isso aí, não. Se é uma pauta, vamos fazer e tudo mais, aí você começa a ir pra frente. Mas, voltando na pergunta, é muito esse lance de, tipo, se frustrar é normal, cara. É, tipo, mega normal. Mas você também só achar que você tá certo das decisões, tipo, eu acho que é bem egoísta, né? A gente tá falando de atuar como time, tem pessoas, tem hierarquia em empresas e tudo mais. Você tem que acreditar também que, tipo, estamos indo pro melhor caminho, deixa eu contribuir com a minha parte, vamos ver. E aí, cara, se não der certo, você tem a oportunidade de uma maneira construtiva, né? Ir lá e falar, puta, por que a gente não tenta fazer isso? Por que a gente não vai por aqui? É bem sacar que se você quer fazer coisas difíceis que vão afetar muita gente, tem impacto grande e que demoram tempo, você não vai fazer sozinho. Não tem como. Então você tem que estar aberto a conviver em uma microsociedade ali e estar disposto a abrir mão de coisas em prol do objetivo, saca? Acho que... E a outra é pensar que, assim como você quer usar coisas e ver aquilo funcionando e o caramba 4, se você pensar no CEO, ele também tem um monte de sonho ali, coisas que ele tá vendo, que ele tá tentando direcionar um grupo de pessoas para conseguir atingir, né? Por isso que não é baboseira esse lance de se colocar muito claro o propósito e deixar muito clara a estratégia, porque se a pessoa se engajar com aquilo, cara, é mais de meio caminho andado, eu acho. Acho que é bem mais, né? Porque ela vai falar, é isso, é para isso que eu tô contribuindo e vamos embora. Se isso fica muito... Acho que é aí que entra mais o ponto da transparência, que é o que a gente tenta fazer com comunicação forte, assim. Qual é a estratégia da empresa? Para onde a gente quer ir? Por que a gente quer ir para lá? Deixar isso muito claro a todo momento. Porque a galera que pega e fala, puta, eu me vejo nisso, eu me vejo contribuindo para isso, a coisa anda e anda forte. É legal a gente falar sobre um mindset de aprendizado, saca? Eu acho que se a pessoa não tá disposta a aprender coisas novas na vida, a entender coisas diferentes e falar, putz, eu não sei de tudo. Isso já te põe num papel diferenciado de, ok, você está apto a trabalhar com muitas pessoas diferentes, etc. Vocês trabalham com aprendizado, né? O negócio que vocês têm é basicamente isso. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Acho que um dos grandes desafios, acho que de qualquer profissional, um pouco disso que vocês falaram, é ter esse autoconhecimento de saber o que você sabe
e que existe um universo de coisas que você não sabe e que outras pessoas, muito provavelmente, vão saber, e tudo bem, mas elas não sabem de outras coisas que você sabe. E o nosso papel, né, como pessoa, e tá cada vez, eu particularmente tenho cada vez mais acreditado nisso, né, é de que a gente não aprende mais hoje só para realizar uma determinada tarefa. A gente aprende hoje porque a gente precisa aprender um monte de coisa na vida, né? Desde quando a gente é criança, que a gente precisa aprender a andar, até hoje, quando eu preciso aprender a fazer uma macro do Excel, porque eu preciso fazer uma macro do Excel, ou aprendo um negócio que às vezes eu tô conversando com o Paulo me conta alguma coisa legal, eu tô aprendendo um monte de coisa agora nesse papo aqui com vocês, que às vezes não era nem necessidade minha de aprender, mas já puxou um monte de coisa que eu anotei aqui para eu depois correr atrás e investigar um pouco mais a fundo. Mas o quanto mais a gente tiver consciência de que a gente não sabe de tudo, e a gente não sabendo de tudo, né, a gente precisa, lógico, como pessoa, como ser humano e como profissional também, querer evoluir, a gente tendo essa consciência de que se a gente ficar no mesmo lugar a gente vai ser engolido pelo tsunami que vai vindo aí, é o caminho para ser um bom profissional, tá? Não vou dizer para ser um profissional excelente, para ser um profissional que vai arregaçar, que vai ter muito sucesso e tudo mais, mas é o lado que eu particularmente acredito que é o lado certo para se ir. E aí na questão de mindset, né, o clássico livro lá da Carol Dweck, lá do mindset fixo e mindset de crescimento, né? É justamente aí que entra esse mindset de crescimento. É você perceber, né, você ter esse autoconhecimento de que eu não sei tudo, e tudo bem eu não saber tudo, né? E hoje em dia na internet é comum, né? Você tem que saber tudo, dar opinião sobre tudo. Acho que essa consciência sobre o quanto você sabe e o que você precisa saber é importante, né? Então, o que a gente pega muito a gente estuda bastante, é como a gente vai organizar os estudos das pessoas para que elas sintam quando elas devem estudar, o que elas devem estudar. Porque eu gosto da analogia do encanador, né? Porque tem cano que dá para você tampar o buraco com chiclete. Tem. Você tem que se planejar para depois estudar melhor para como tirar esse chiclete. Tem cano que, mesmo se esse chiclete não só resolver durante um mês, tá ok. Agora tem cano que não dá para brincar. E aí você precisa ter essa consciência que você não conhece o suficiente para consertar aquele cano e que você precisa estudar, praticar, conversar com outras pessoas de maneira colaborativa, o modo que você vai absorver esse conteúdo, seja por curso online, seja conversando com o colega do lado, seja totalmente sozinho testando um monte de coisas, também pode variar. A gente considera, e muita gente considera, que um aprendizado mais estruturado e planejado é melhor, é mais eficiente. Mas acho que especial é isso, é você saber reconhecer o que você conhece bem, o que você não conhece, o que você precisa estudar e o que você nem precisa. Senão a gente fica muito nisso, ou muito de vamos aprendendo aí de qualquer jeito, quando aparece o fogo a gente aprende, porque normalmente quem trabalha com tecnologia tem essa capacidade de aprendizado, raciocínio bom, então a gente acha que a gente é super-homem. Ou tem o outro lado, não, vamos estudar tudo com muita profundidade. E é um meio termo aí que é um lugar meio difícil de dizer o que a gente precisa, né? Vocês estão falando, minha cabeça está a mil aqui, que algumas coisas que preciso estudar isso, preciso estudar aquilo. E que vocês falaram até antes da pauta, bastante coisa. E depois eu vou precisar ter um discernimento para saber qual desses pontos eu vou pegar pesado, que eu considero que vai trazer um retorno para mim, para a empresa, para os meus colegas. E quais desses pontos que vocês falaram que, poxa, deixa ali na gaveta, eu acho que agora não vai fazer sentido eu entrar mais profundo para fazer um treinamento estruturado, para correr atrás. Então isso de aprender e reaprender, né? Porque algumas práticas a gente precisa deixar para trás e parar. Algum momento você vai falar, um chiclete já não deve ser usado. São muitas questões aí de gerenciar a forma que a gente aprende, né? Então a gente estuda bastante, o Guilherme Silveira lá na empresa, o Alberto Jefferson, estudam bastante métodos que tem os mais variados, tem propostas antagônicas para saber como que vai ser eficiente as pessoas. Porque tem gente que é muito fácil, você deixa ela sozinha, ela vai estudar, ela vai praticar e vai ser muito boa. Tem pessoas que é muito mais complicado de como encontrar esse vínculo, e você não pode dar tanta autonomia pro aprendizado nesses casos, entende? Sim, tem um negócio que você falou que é uma verdade muito grande que eu vejo recorrentemente nos processos seletivos, que é, às vezes as pessoas têm um conhecimento muito raso sobre muitas coisas.
E aí, na hora que a gente fala, putz, cara, a gente tá procurando alguém que consiga resolver o problema. E você não vai conseguir resolver o problema, de fato, se você só tiver conhecimentos rasos. Aí cai naquelas questões de que você tem um monte de pessoas que conhecem muito do Kafka, de não sei o que, mas a ferramenta que ele usa todo dia, o Python, a pessoa não conhece com profundidade a biblioteca das coleções e das estruturas de dados. E não sabe que já tem um método ali para fazer a busca binária de tal forma e fica reescrevendo, ou fica pior, ou fica fazendo full table scan, fica fazendo full scan in search, que quando aquele número ficar grande vai ser então é o negócio de ser muito bom no feijão com arroz. Eu acredito muito nisso, que uma ou outra tecnologia você precisa dominar com muita profundidade, entender o que funciona por trás, não todas, porque isso é impossível. É o que o Peter Norvig, lá do livro de inteligência artificial, depois do Google, fala. Ele brinca naquela época, acho que vocês também começaram com tecnologia, naquela época dos livros que era Aprenda Java com 21 dias, né? Já tive um desses. E ele fala... a frase está exagerada, é óbvio, comece a aprender, é óbvio que está exagerado, nem o próprio autor pensava nisso. Mas o Peter Norvig faz uns estudos e ele fala assim, o título deveria ser Aprenda Java em 10 anos. Então você precisa de 10 anos para ter um conhecimento profundo naquela. Então não adianta você ter 6 meses de Python e achar, eu já vou para outra, aquela, eu aprendo muito rápido uma linguagem nova. Desculpa, mas todo mundo aprende muito rápido uma linguagem nova pro nível de eu pego um ticket e corrijo um bug minimamente decente. E isso é uma característica comum entre as pessoas que trabalham com tecnologia. Agora, quem vai resolver aquele... ou prever aquele sistema, aquele bug incrível, aquele problema gigantesco que pode ou está acontecendo, é quem domina com profundidade alguma tecnologia e o domínio de negócios. Isso leva muito tempo e você precisa estruturar sua carreira e seu aprendizado e não ficar pulando tanto de tecnologia em tecnologia. Ah, Paulo, mas tem um colega meu que é um gênio e ele conhece 10 negócios. Existem. Essas pessoas existem. Mas outlier, né? Totalmente. Essas histórias não dá pra repetir. Você nem consegue pegar a fórmula dela. Não é o meu caso, não é o caso da maioria absoluta das pessoas. Tem esses outliers gênios. Eu conheço alguns, sou super fã, mas não recomendo essa tentativa. Eu acho muito legal você colocar isso, porque nos primórdios da minha carreira eu trabalhei muito com ASP.3 na época, né? E é legal você colocar que, tipo, quando eu comecei a trabalhar lá no Submarino, ASPzão e tudo mais, eu não tinha essa noia de, tipo, cara, eu tenho que aprender pra caramba Java a fundo, mas procurar várias outras coisas, PHP, eu não tinha isso. Tipo, era muito... Pô, eu trabalho com o ASP, eu tenho que entender desse cara muito bem. Porque a gente via... o Submarino com um e-commerce que estava crescendo pra caramba, onde queria chegar, e imaginava que esse negócio vai escalar, né? E talvez esse ASP não aguente muito bem essa escala, né? Então foi muito legal que você falando, eu correlacionei um pouco com o passado, eu tinha mais essa preocupação de, tipo, como que eu entendo muito bem disso para contribuir em cima dessa... É isso que a gente tem, para trabalhar, né? Então foi muito em cima disso, e quando apareciam alguns desafios, alguns problemas que não dava para usar o cara, aí sim chegava e falava, puta, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, a galera aqui vai começar a ficar meio doida quando escutar, mas depois eu fui aprender .NET, né? Fui aprender .NET e ver, tipo, acho que dá para melhorar algumas coisas em cima disso. E algumas coisas mais engenhosas, tipo, da gente construir, na época, eu lembro um ad server, porque a gente tinha um lá da época da Microsoft que fazia parte de processamento de métricas comendo log, né? O volume era gigantesco, demorava mais de um dia para você ver o que teve de impressão e clique num banner, né? E aí eu me dispus a, tipo, pegar aquele cara lá e falei, vou acertar esse negócio aqui. Aí vi que não dava pra acertar de jeito nenhum. Falei, vamos fazer do zero, né? E aí falei, não vai ter como na época, 2004, tipo, não vai ter como a gente fazer alguma coisa muito diferente para processar isso em real time. E aí foi quando eu tive a genial ideia de fazer o processamento todo em memória e depois enviar esse negócio pro banco, né? Dar uns flushes pro banco. A parte do genial vale anotar para quem não ficar puto.
Falar, você é gênio. Não, calma aí, que é meio óbvio de fazer isso. Por isso que é o lance da genial ideia. Sim. Porque veio, tipo, vou fazer toda a parte de computar essas métricas em memória e depois eu desço esse cara pro banco. E aí foi. E aí nasceu lá uma DLLzinha, tipo, tinha poucas linhas, super pequena, e o negócio deu certo, né? E numa dessa, acho que é o momento do pessoal ficar super feliz, né? Puta, caramba, eu consegui tomar uma decisão que eu fui atrás de uma outra coisa, mas de um jeito simples eu resolvi. Tá lá, né? E era uma história meio bizarra, porque a gente tinha freezing na época, tinha o Natal e tinha 2 meses para colocar o treco no ar. Então, ou entrava antes do freezing, ou tipo, depois só no outro ano que ia voltar, só em janeiro que voltava. E foi, e deu certo, e ficou no pé. E tinha uma história engraçada que o presidente na época lá, ele passava atrás de mim, que era o caminho para ir pro aquário, assim. Porque a gente tinha que vender as ideias. Aquário é uma sala. Era uma sala de que fica a diretoria, a gente chama de aquário. E você tinha que vender algumas ideias, assim, ia lá mostrar para os diretores. Eu achava isso muito legal, assim, até do lado da cultura. E eu mostrei o negócio inteiro, e, tipo, um diretor me ajudou a como você vai vender essa ideia, porque ele comprou, mas falou, você vai lá mostrar, né? Eu acho isso muito legal também, que, tipo, é a minha cara que tava lá mostrando para os outros caras. E aí foi e deram um ok, falou, pode ir, né? Pode fazer. E na época eu tive que defender que a gente ia ter que comprar uma maquininha para pôr só para fazer isso, para parte do banco. Foi um grande aprendizado. Aí na hora que deu ok, esse cara passava todo dia assim, batia nas minhas costas. Não vai dar, hein, Fatal? Aquela cara, provocadinha. Se você fizer isso hoje, dá processo, né? Mas era assim. E aí você ficava mais, tipo, vai dar sim, vou colocar esse negócio no ar. Então é legal, tipo, foi. E depois, esse cara, a parte que eu mudei também foi de montar todo o front dele do que a gente ia fazer em PHP. Que era tudo servidor Windows e tal. E eu tinha um negócio, tipo, meio... Cara, a gente tá gastando um dinheiro meio à toa aí, com licença, sabe, uns... E aí, servidor... A gente foi pro Linuxão lá, PHPzão, montou o front pra mostrar todo o esquema do ad server. E aí a galera olhou e falou, pô, funciona, né? Acho que dá pra fazer mais coisa com esse negócio aí. Então, acho que entra um pouco no que a gente falou no início. Você vai meio que com o tempo também, né? Mostrando resultado, ganhando mais responsabilidade. Por causa do resultado vem mais autonomia, mas é simples assim, por causa do resultado. Também se você só errar, nada dá certo, nada impacta o negócio, você não vai ter autonomia. Talvez nem mereça mesmo, não faça sentido para aquela posição. Assim. Exatamente, não faz sentido nenhum. Acho que tem esses pontos também que estão bem conectados, assim, para você. Quando a gente fala de autonomia, de não ter muita ansiedade, fico pensando, ai meu Deus, vou ter que pegar o que é de hype agora no momento e fazer em cima desse negócio, senão não vai dar certo montar um ad server. E tipo, não. Tem uma coisa que acho que é legal a gente falar também sobre o papel de gerência média, saca? Tipo, coordenação e gerente que tá meio que no recheio do sanduíche ali. A parte de não pejorativamente, mas a parte de baixo do sanduíche, a galera que mete a mão na massa, e a parte de cima é a galera que é direção e diretoria, e fala, putz, a gente tem que ir pra lá e tal. E a galera que faz o lanche ter gosto é a galera que tá aí no meio, sabe? Que junta tudo e faz virar uma refeição que dá nutrientes e, sabe? É útil. Você tá bom de analogia hoje, né? É que teve curso essa semana, cara. Eu tô com essas analogias frescas na cabeça. Mas é legal a gente anotar isso, porque às vezes muita gente que tá ouvindo tá falando, putz, cara, mas eu me sinto injustiçado porque eu já propus várias coisas onde eu tô e não tá indo pra frente, blá, 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 acho que isso só acontece aqui nessa empresa, hein? Nunca ouvi falar disso. Nossa, nunca ouvi. E putz, cara, a coisa que eu acho que mais dá liga na empresa é justamente isso que eu falei, saca? Você ter uma gerência média com uma consciência da responsabilidade grande que todo mundo tem ali em fazer tudo desenrolar, sabe? E a pessoa que tá ouvindo e falando, pô, mas eu tô sendo injustiçado. Putz, cara, às vezes
se você gosta de gente e quer ter liderança, e poder executar coisas e tudo mais, entenda que a autonomia também tem a ver com você sair desse casulo e falar, não, eu quero dar um passo e começar a ter uma liderança um pouco maior, sabe? Mesmo que seja situacional, você começar a exercer papel de começar a se expor, falar com pessoas de outros níveis, entender o que tem que ser feito. Se o que você está julgando condiz com a realidade de outro nível que você muitas vezes não tem nem visibilidade, que foi o que a gente falou aqui. Para mim, o que eu mais observei de problemas na real, em gerência média, saca? Eu acho que é o papel mais importante em toda a cadeia, assim. Eu tô nesse papel hoje e talvez seja por isso que eu vejo importância, assim. Mas eu vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande de motivar todo mundo que tá embaixo, não pejorativamente embaixo, mas tipo, por responsabilidades. E fazer com que o pessoal de cima também entenda as dores de baixo, pra gente, saca, fazer o jogo funcionar direito, todo mundo ir pro mesmo caminho. Quem não tá contente e realmente fala, putz, cara, eu não tô aqui porque vocês estão querendo ir pro norte, eu quero ir pro sul. Fala, putz, demorou então, cara. Eu acho que é super ok. Hoje em dia o mundo é um lugar tão dinâmico que a gente deve até estimular as pessoas a falar, cara, você tem que estar feliz, sabe? Você tem que estar disposto a estar aqui. E se você não tá, vamos lá, eu consigo até te ajudar a ir para outro lugar que te faça mais feliz. Eu falo isso na real para todo mundo que entra no meu time. Eu falo, cara, 15 dias você tá triste, no 16º me avisa que a gente vai procurar emprego pra você, porque eu não quero que você fique mal. E eu falo genuinamente isso, tá? Porque eu vou ficar assim, sabe? Eu levo isso desde o primeiro dia que eu entrei aqui. Eu já passei alguns dias. Acho que todo mundo já deve ter passado alguns dias de falar, putz, cara, será? E na real acontece alguma coisa no meio do caminho que você decide. Se você fala, não, tô aqui, vou comprar essa briga e vou pra frente, ou cansei, quero ir pra outro lugar. O Rancharan, ele tem um livro muito legal que chama Pipeline da Liderança, que ele conta, né, que o profissional, né, ele passa de um determinado momento de um contribuidor individual, contribuidor individual, e aí ele passa para líder, e depois quando ele passa para líder, ele passa para líder de líderes, e assim por diante, né? E cada salto desse, né, que a pessoa dá nessa etapa, né, nesse pipeline, é um mundo completamente diferente que ela encontra de desafios e que a etapa anterior não a prepara para aqueles desafios. O que te trouxe aqui não vai te trazer para o próximo passo. Exato. E aí ele vai discutindo, né, como que você faz, uma vez que você chegou nesta etapa, como que você faz para se dar bem, né, dentro dessa etapa. E aí, do meu ponto de vista, eu passei, né, um pouco por essas etapas aí. A partir do momento que você sai de contribuidor individual e você tem pessoas, é muito difícil, porque pessoas, acho que é a variável mais difícil de você lidar dentro de uma empresa. Com certeza. Pessoas, porque cada um é de um jeito completamente diferente, recebe mensagens de uma forma completamente diferente, prefere ser lidado de uma forma completamente diferente. Então não é, faça assim que vai dar sempre certo, faça assado que vai dar sempre errado. Não, cada pessoa tem uma forma de funcionar e a gente tem que respeitar isso. E uma das coisas que eu aprendi lá atrás, e sempre eu ouvia muito, eu via e pensava, né? Eu fazia até mesmo muito isso, né? Quando eu começar a virar líder, eu vou fazer com as pessoas exatamente o que eu gostaria que fizessem comigo. Não. Tipo, muito errado. O que funciona pra mim não funciona pro Paulo, não funciona pra você, Bruno, não funciona pra você, Fatala. E eu, obviamente, errei muito fazendo isso, né? Até chegar um determinado momento que você começa a perceber que, não, olha, o Bruno funciona desse jeito. O que move o drive do Bruno é isso, o drive do Fatala é assado. Só que leva muito tempo para você começar a entender os drives das pessoas, né? O que guia cada uma das pessoas. E é justamente isso que é o desafio na hora que você sai de contribuidor individual para virar líder, né? O principal desafio, né? E lógico, você perceber que não vai ser mais você, e por mais que eu gostava ali de escrever código e tudo mais, não é mais você que vai escrever o código. E não é sobre você, né? Exato. Quando eu sou contribuidor individual, eu tô escrevendo código ali, putz, fiquei muito feliz que o teste passou e tudo mais. Na hora que eu viro líder, o teste não vai mais passar pra mim. E sua percepção de produtividade também vai ficar bizarra durante um tempo, que você vai parar de codar.
A percepção de produtividade e como que você enxerga o impacto do seu trabalho, porque não é mais direto, você não tá vendo o teste ficar verde, você não é mais você quem escreveu o teste verde, entendeu? Então você precisa encontrar, dentro do teu contexto, outras formas de você enxergar que, putz, o caminhão tá andando pra frente, sabe? Tá funcionando, tá rolando pra frente. Quando você sobe pro líder, a distância fica mais longe ainda, né? De você conseguir ver este caminhão andando, né? Porque agora você precisa fazer com que você precisa dar o direcionamento para que outro líder faça o direcionamento para outra pessoa. Aí começa a virar aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Aí já começa a ter problemas de comunicação, que você precisa controlar como que a comunicação está sendo feita, está sendo passada de uma forma ideal. Então, é muito difícil, líder. Resumindo, É o famoso não julgue, porque é complicado, cara. É muito difícil. Da mesma forma que é muito difícil também ser contribuidor individual. Exatamente. Sim. A gente teve uma passagem aqui que foi, a galera que tem mais tempo sabe, que foi quando a gente começou a assumir mais essas responsabilidades dos times operacionais, vamos colocar assim, de desenvolvimento, né? Que a gente falou muito sobre... Cara, agora que vocês estão assumindo o papel de liderança, eu falava pra galera que estava comigo, lembra tudo que a gente fazia? Então, o seu objetivo é fazer isso acontecer pelas pessoas. Não é mais você que vai fazer isso, sabe? Então, mudou. Você tem que virar uma chavinha, né? E isso, tipo, não é tão simples de fazer. Porque rola essa, né? De qualquer dificuldade que você tem também no papel de líder, de você voltar pra zona de conforto. É muito mais fácil. Vou sentar aqui e vou fazer um negócio inteiro, tipo... Fora falar, não, eu vou fazer mais rápido e melhor. Fala, provavelmente, mas não tem a ver sobre você fazer. Tipo, não tem mais. Realmente é muito difícil. Então, esse ponto é uma virada que, no momento que você entende isso também, fala, eu vou dedicar tempo, esforço e aprender mais em como fazer isso, muda, né? E tem uma outra caminhada que, às vezes, as pessoas não se ligam, por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Aqui eu não tive aquele crescimento tipo, o cara entrou como boy da empresa e entrou em tal área, aí tinha um cara que era um head há não sei quanto tempo, que foi ensinando, ele foi aprendendo tudo até assumir, né? Foi meio que, por ter um movimento de transformação, um negócio meio paralelo, eu direto lá com o atual CEO e eu vindo mais responsabilidade, assumindo times de desenvolvimento, até chegar tipo, no ponto da cadeira executiva que ela não existia. Ela foi criada e eu entrei. Então, nessa é um outro caminho que você vai muito de tipo assim, cadê a referência, cara? Né? Da onde que eu vou aprender? Né? Então, nessa eu tive que ser uma pessoa de observar muito, né? E tentar trocar com outras pessoas, né? Tem ainda vários caras que eu aprendi muito. Tem um gringo que eu falo muito deles pra galera aqui, que é o CTO lá da App, o Shankar, que eu tive uma primeira conversa com ele em 2013, e daí, tipo, a cabeça fez... Tipo, caramba, cara, eu entendi esse negócio. E aí a gente começou a ter conversa, sempre que tinha algum tipo de dor, eu trocava um pouco com o cara. E fui conhecendo outras pessoas que eu comecei a perguntar muito. Porque eu assumi desde o início que assim, eu nunca fiz isso, sabe? Assim como agora eu falo pra eles, tipo assim, cara, a gente tá crescendo absurdamente, um time que tinha 320, vai pro 330. Eu falei, alguém aqui já direcionou um time com 800 pessoas, 1000 pessoas? Tipo, eu não, né? Tipo, eu estou aprendendo a fazer isso também. E esse aprender faz parte de, tipo, muitas vezes você ter a referência para como faz isso em tecnologia e você ser muito esperto também, porque eu tenho meus pares, são outros executivos que lidam, tipo, eu tenho o Décio na logística, que o time dele acho que tem mais de 5.000 pessoas, né, na hora que olha para a estrutura do cara. E ali você também, se você observar bem, ter trocas, perguntar, você ter esse tipo de humildade mesmo, de falar, tipo, cara, como que você faz em determinada situação, também você aprende muito, né? E daí é como o Paulo falou. Aí você tem que entender o seu contexto e falar onde se aplica. É diferente, o cara tá lá com um monte de gente que faz picking e packing e eu fazer a mesma coisa aqui com o pessoal de desenvolvimento, né? Com certeza vai dar um pouco ruim, não é a mesma coisa. Então também são processos de tipo, cara, em aprendizado que são
E outra coisa que a gente, por causa disso, também começou a fazer aqui, né, lá o esquema do Labs School, né? Sim. De tentar pegar e montar grupos. Então, tem caras que entendem muito bem de determinados temas, ou na parte de tecnologia de linguagens, e essa galera tá ensinando o pessoal aqui dentro. E isso tá tipo, o engajamento das pessoas, né? Como as pessoas estão participando, quem tá montando conteúdo, tipo, lá, tá preocupado com o que vai passar, também tá sendo muito legal. Porque se a gente não construir uma maneira de ter o conhecimento fluindo aqui dentro, e o desafio vai crescendo a todo momento, né? Dentro da companhia, do esquema de escala e tudo mais, vai ser mais difícil ainda. Porque você não vai achar quantas pessoas no Brasil lidaram com o volume de escala que a gente tem aqui dentro. E quantas empresas trabalham nesse esquema de organização que aprende, né? A gente não viu muitos casos assim no nosso tamanho. Exatamente. Então a gente começou a se preocupar muito com isso, que é uma maneira da gente também ajudar as pessoas a conseguirem aprender mais e aprender mais rápido, para não ficar só a pressão de tipo, estão aqui os números e tipo, entrega aí, né? Tem tipo, a gente tá tentando ajudar, tipo, repassar coisas para que esse aprendizado aí ocorra mais rápido. E, bom, a gente tá falando bastante sobre aprendizado, a gente falou sobre gerenciar a média e algumas coisas de técnica e tal. Isso dá muito pano pra manga e coisas para episódios futuros. E aproveitando esse gancho, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, porque conversa a gente com certeza vai ter. Mas, puxa, foi muito bom o papo. Muito obrigado pela participação aí. Você encontra a gente no Twitter pelo KBCadLab, ou pela hashtag KBCadLab, ou pelo e-mail kbcadlab@luizalabs.com. A gente tá em todos os canais aí de streaming, iTunes, Spotify. A gente também encontra o Fatala. No Twitter é André Fatala mesmo. E a gente encontra o Paulo. Paulo_Kaelon no Twitter. E o Adriano. No Twitter e no LinkedIn, Adriano Almeida 7. Boa. Em todo caso, sempre está na descrição do episódio. E é isso aí. Muito valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.